Fala, gurizada, tô de volta aqui no canal do Cezinha. Quem tava com saudade, voltei. Cezinha pediu aí, então a gente vai fazer o videozinho, a gente vai falar do tricolor, porque o Grêmio tá sabendo aí desse suposto favoritismo do Inter no Grenal e também vai mudar a sua estratégia a respeito de tudo isso. É os bastidores do clássico e tudo que envolve a semana Grenal. A gente fala sobre isso depois de falar de KTO. KTO.com, a minha casa de apostas, a sua, a do Cezinha. Então vai lá na KTO e aposta no Grenalzito, né? A KTO largou uma barbada lá, uma aposta sem risco pro Grenal, tu bota 5 pila e se tu perder, a KTO te devolve os 5 pila. Então não perde essa chance, uma aposta praticamente de graça. Bota 5 pilinhas, se perder ganha de volta, só tem que ir lá antes no site da KTO, kto.com, e botar em aceito participar dessa promoção. E aí tu tá garantido aí, botando apostar R$ 5 sem risco no clássico 4-4-1. Gente, vamos começar falando desse ambiente do Grenal, porque se fala muito desse favoritismo do Inter, a imprensa fazendo esses mano a manos, com muito favoritismo, principalmente nas peças individuais, e isso chegou no Grêmio. O Grêmio entende que o momento é de um favoritismo do Inter, um time que está pronto há mais tempo, os reforços chegaram mais cedo, o Kudê trabalhou com os reforços por mais tempo, e o César mesmo já trouxe aqui no canal. O espelho do time do Inter, que ganhou do Grêmio lá no ano passado, é praticamente o mesmo. E o treinador também não mudou. Então esse favoritismo é entendido pelo Grêmio e o Grêmio sabe que vai ter que ir ao Beira-Rio para se reinventar nesse sentido. E que a pressão também está toda do lado do Colorado. Então o Grêmio vai aproveitar isso e vai mudar a estratégia para o Clássico. O Renato, ele entende tudo isso e busca uma estratégia diferente para tentar ganhar do Kudê lá no Clássico de domingo no Beira-Rio. E aí as peças vão ser diferentes daquilo que a gente está acostumado também, e é por isso que eu vou começar. Cristaldo, a primeira peça. O Renato tem tirado o Cristaldo em alguns jogos no Gauchão no intervalo. Isso porque entende que o Cristaldo, por vezes, não está se comprometendo da forma que gostaria, principalmente defensivamente. E aí, para um jogo onde o Grêmio precisa dominar o meio-campo, isso foi mostrado lá no Grenal do ano passado, o Grêmio vai sim começar a reforçar o meio-campo, mas não da forma com que se especulava, com o Cristaldo junto de 3 volantes. Teremos o tripé, com Vidia Sante, do Queiroz e PP, mas sem o Franco na frente deles, e o Grêmio vai manter o ataque com as pontas de velocidade fortes. E para isso vai montar o tripé de volantes com o Pavon, e aí a dúvida fica no centroavante e o Gustavinho ganhando a vaga do Nathan Fernandes pelo lado esquerdo. O Renato vai mudar a sua estratégia porque entende que precisa de alguma maneira neutralizar o time de Eduardo Kudê no clássico de domingo e também anular esse favoritismo. O Inter tem conseguido muitas jogadas pelo meio-campo. O meio-campo é o forte do Inter, um time que não joga com pontas. Até tem o Wanderson, mas ele faz uma função um pouco diferente no time do Kudê. Então o Renato vai buscar essa estratégia aí para anular esse favoritismo, que, como eu disse, está sendo analisado e estudado pelo Grêmio, que reconhece e também entende esse favoritismo pelo lado do Inter, mas vai tentar surpreender de alguma forma no clássico de domingo. E aí, a outra dúvida é em relação ao centroavante, como eu disse. O Grêmio tem uma outra análise também vindo da parte do Inter, que é a dificuldade da bola aérea. O Grêmio sabe disso e vai tentar explorar, por isso vai manter os pontas e também vai manter o centroavante no jogo de domingo. E aí a dúvida fica entre João Pedro Galvão e também Diego Costa. Como a gente sabe, já falamos por aqui também, o Diego Costa ele necessitava de uma pré-temporada para jogar o Clássico. Ele teve essa pré-temporada, inclusive treinou em 2 turnos para ficar à disposição para o Clássico Grenal. A tendência é de que ele jogue, e aí a dúvida é se começa ou se vai começar esperando no banco de reservas. E aí, se ele não jogar, João Pedro Galvão seria o centroavante. A gente sabe, não tem o poder ofensivo e o poder de finalização do Diego, mas também ajuda muito na composição da marcação, um jogador que fisicamente agrega muito, o Renato já falou sobre isso, essa é a grande dúvida. No restante, o próprio Cezinha falou sobre isso, né, sobre as disputas no gol, em outras posições. Deve ser mantido aquele time que a gente já conhece com
com Marchesin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, e aí o meio-campo com o tripé de volantes com Vidiaçante, Duqueiroz e PP, e o ataque de Pavon, o centroavante, que eu vou apostar no Diego Costa como titular, e o Gustavinho pelo lado esquerdo. Esse é o time do Grêmio que tenta vencer e acabar com esse favoritismo que vem se desenhando por parte do Inter no Clássico Grenal de domingo, clássico 4-4-1, que tem árbitro definido. A gente especulou bastante por aqui. No último jogo do Grêmio, o Voaden falou sobre a arbitragem no Grenal, um Grenal que vai ser difícil de ser apitado, um Grenal sem VAR, que nos últimos anos a gente não teve, né? Mesmo no Campeonato Gaúcho, que não tinha VAR, a dupla Grenal fazia questão de contratar o árbitro de vídeo para o jogo. Dessa vez não foi possível por uma questão de regulamento, né? A federação baniu essa possibilidade, então teremos um árbitro escolhido por Voaden, que também foi outra coisa que mudou. Anteriormente era feito um sorteio, né, para a arbitragem. Dessa vez não, o Voaden indicou o Daronco, ele vai ser o árbitro escalado para o Clássico Grenal e vai apitar domingo, então sem VAR, depois de algumas temporadas, um clássico muito difícil de ser apitado sem o árbitro de vídeo, então que ele consiga fazer um bom clássico. Os números do Daronco são 8 clássicos para o árbitro gaúcho, 4 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Inter e 3 empates. O último clássico que teve vitória colorada foi lá em 2014. Foi um 2-1 ou 2-0 com uma vitória do Inter lá em 2014. O último clássico com vitória do Inter apitado por Daronco. Então, um retrospecto bacana do Grêmio. Tomara que o Daronco acabe passando ileso nesse clássico. É isso que a gente espera. Então, escalado para o clássico o árbitro Daronco, que hoje talvez seja o número 1 aí da federação. O Vado, inclusive, falou sobre isso, que seria o mais preparado a estar no Grenal, seria o que seria escalado. Foi anunciado hoje, então, o Daronco. Sempre lembrando, te inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu joinha, porque é muito importante também para ajudar o Cezinha aqui no canal dele. E se tu tiver um tempinho, interesse também, te inscreve lá no canal de Eduardo Picão. É só Eduardo Picão lá no YouTube, não tem mistério, a gente fala também sobre muitos assuntos por lá. Então não perde essa chance, para não perder nenhuma informação de Grêmio. Te inscreve lá, te inscreve aqui, não deixa passar nada. Beijo!